A Advocacia Geral da União pediu à Justiça dos Estados Unidos, a AGU, aqui do Brasil, a extinção da ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media contra ele aí, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Essa petição foi apresentada ao Tribunal Federal da Flórida e sustenta que decisões do STF representam atos de soberania do Estado brasileiro e por isso não podem ser analisadas por tribunais estrangeiros. A AGU também solicitou a habilitação do Brasil no processo para defender oficialmente o Estado brasileiro. A ação foi movida pelas empresas que alegam que decisões de Moraes sobre bloqueio de perfis e conteúdos violaram direitos garantidos pela legislação norte-americana. Então, o Brasil não quer ser julgado, ter uma ação dos Estados Unidos aqui no nosso país, mas na hora de punir as empresas norte-americanas, as regras brasileiras foram impostas por Moraes, fronteiras afora. A soberania não tem muito a ver lá nos Estados Unidos. A soberania lá dos Estados Unidos, né, gente? Pelo amor de Deus, está dizendo tudo bem, ele agiu como ministro da Suprema Corte, mas a verdade é que ele foi atrás de pessoas que têm cidadania americana. Isso aí não dá. O Rumble e o Trump alegam não, né? Eles alegam, mas essa é a verdade, que o Moraes bloqueou contas e conteúdos que... Lá nos Estados Unidos, o freedom of speech, a liberdade de falar, a liberdade de se expressar, é muito garantido, gente. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes está fazendo com os cidadãos americanos é literalmente violar garantias de liberdade de expressão protegidas pela Constituição americana. E isso é muito sério lá. A questão, você está entendendo? A AGU está mobilizando a máquina do Estado brasileiro para defender um ministro que a coisa que ele mais faz é violar o direito das pessoas. Os nossos, ele faz sem parar. Ele manda prender, ele manda calar, ele vai atrás, né? Ele usa PF. Agora, de americanos, querida, aí é querer demais, né? Então, o Alexandre não está defendendo soberania nenhuma. Eu espero que isso não dê em nada e que ele continue respondendo criminalmente por esses abusos de poder, que é o que ele faz. Ludmila Lins Grilo, não vai me dizer que o chefe da AGU aqui no Brasil é o Jorge Messias, né? Não vai dizer que esse pedido da AGU partiu também de Alexandre de Moraes, o próprio, né, envolvido aí nessa ação judicial. Qual a sua expectativa? Acredita que a Corte da Flórida vai reagir como diante desse pedido? Não tem o que fazer. É claro que o Alexandre de Moraes ele estabeleceu ordens extraterritoriais, ordens que extrapolaram o território brasileiro e atingiram, sim, a soberania dos Estados Unidos. Então, na verdade, o Brasil, o comportamento da AGU nessa contestação, nessa ação, está sendo exatamente o que os esquerdistas conseguem fazer o tempo inteiro sem fazer nem a cara corada. Eles não ficam vermelhos de vergonha. Eles simplesmente pegam aquilo que eles fazem e dizem que é o opositor que está fazendo. Eles sempre invertem as coisas. Então, na verdade, quem está violando a soberania é o Alexandre de Moraes, porque ele é incapaz, absolutamente incapaz de expedir uma carta rogatória. Ele é incapaz de usar os meios processuais existentes para citar alguém nos Estados Unidos. Veja o que ele fez com o próprio Elon Musk. Citou por post, essa aí não foi nem simplesmente uma citação por e-mail. A coisa mais bizarra que ele fez foi mandar uma intimação, usar o perfil do Twitter do STF para fazer uma intimação ao Elon Musk no Twitter, por meio de post. Não foi nem uma mensagem, não foi um e-mail, foi meio de post. Ou seja, ele desconhece os meios processuais. Na verdade, eu suponho que ele até conheça os meios processuais. Ele só não quer usar, porque ele não está nem aí. E ele sabe que se ele vier a utilizar esses meios processuais existentes, provavelmente algum juiz americano pode barrar por absoluta ausência de justa causa, ausência de legalidade. Então ele não quer correr o risco de passar essa vergonha, então ele faz um contorno, ele tenta contornar
exigências, o que para ele é um empecilho. Ele vê a lei, ele vê o processo, o devido processo legal, como um verdadeiro empecilho para o que ele quer fazer. Ele deve olhar para a lei e falar assim, olha, essa lei aqui está me atrapalhando, então deixa eu fazer aqui do meu jeito. E mata no peito e sai fazendo o que quer. Então o que o Brasil faz, como, né, o governo como bom esquerdista, em vez de dizer que o Alexandre de Moraes está violando a soberania americana, que é o que está fazendo, eles invertem tudo. Eles dizem que são os Estados Unidos que estão violando a soberania brasileira, quando é exatamente o contrário que está acontecendo. Então, depois de ser tão achincalhado, os Estados Unidos já não estão aceitando mais isso. As empresas, né, privadas entraram com um processo e falaram, olha, esse cara está achincalhando aqui a soberania dos Estados Unidos, a nossa liberdade de empreender, a nossa liberdade aqui nos Estados Unidos não sermos, de nós não sermos violados na nossa liberdade de expressão, na nossa liberdade de atuação aqui, de acordo com a nossa área empresarial, porque eles estavam sendo obrigados por ordens secretas, ordens clandestinas, a simplesmente bloquear perfis. E muitas vezes nem só no Brasil. A notícia que a gente tem é que muitas vezes eles estavam sendo obrigados, aqui nos Estados Unidos, por uma ordem ilegal vinda do Brasil, a bloquear perfis mundialmente. E isso veio à tona com o Twitter Files Brasil. Então é claro que eles não iam deixar isso barato. E agora a Justiça da Flórida está compreendendo que isso de fato aconteceu, mas a AGU do Jorge Messias está apresentando uma justificativa no processo, eu já estava lendo o que eles estavam alegando, dizendo que, na verdade, é a União, é o Brasil que deveria estar sendo intimado e não a pessoa do Alexandre de Moraes. Então essa é a justificativa da AGU, que o Alexandre de Moraes, imbuído daquela função de ministro do Supremo Tribunal Federal e não a pessoa física Alexandre de Moraes, não o CPF do Alexandre de Moraes, mas a pessoa que está ali imbuída de uma função pública, ele naquela condição estaria promovendo aquelas decisões e, consequentemente, ele não seria a parte ré. Essa é a alegação da AGU. Então, eles dizem que, na verdade, é a União, que essas decisões elas são provenientes da União, e eles ainda falam, olha, essas decisões do Moraes, elas foram confirmadas pelo STF, o que, na minha opinião, isso torna tudo muito pior. Então, na verdade, nem apenas o Alexandre de Moraes deveria estar sendo processado, mas todos os ministros individualmente, que a partir do momento em que eles agem de forma ilegal, de forma fora da lei, eles estão violando a lei, eles não estão mais ali na qualidade de ministros, eles estão agindo por vontade própria, eles não estão mais seguindo a lei. Então são eles, no CPF, que deveriam ser mesmo processados. E uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui o tempo inteiro, não existe isso de advocacia da União, de advocacia pública, defender um agente público, ainda que ele esteja no exercício das suas funções. Isso não acontece com ninguém, nem com os outros juízes brasileiros. Qualquer juiz que venha a ser processado por alguém, qualquer pessoa, ele tem que tirar do bolso dele para pagar o advogado, ele tem que tirar do bolso dele para pagar custas. Não existe isso, ainda que ele esteja processado por algo que ele fez usando a toga. Agora, pensa num policial militar que, no exercício da sua função também, devidamente fardado, atira em alguém ali no momento de num tiroteio, numa legítima defesa, enfim, e é processado por abuso de poder, né, por excesso na legítima defesa, por ter eventualmente matado ou ferido alguém. Esse policial militar que vier responder por isso, ele vai ter que pagar advogado do bolso dele. Não é o Estado que vai colocar um advogado ali na cola dele porque ele estava na função de policial militar. Então, nem o policial militar, nem o médico no exercício da sua função no SUS, ninguém tem isso. A única pessoa no Brasil que está tendo um advogado pago pelo dinheiro público, pelo pagador de impostos, é o Alexandre de Moraes. Então eu queria que isso fosse levado, assim, algum parlamentar, enfim, alguém poderia levar essa situação ao TCU para
aferir ali qual que é a legalidade disso. Por que os outros agentes públicos, qualquer um servidor público, não tem esse direito e apenas o Alexandre de Moraes tem? Tem que ser feita uma representação ao TCU, uma representação até ao MPU, tem vários órgãos aí para serem representados. Por que isso não é feito? Algum parlamentar podia fazer isso. Então, fica a dica. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.